Seja muito bem-vinda à aula 2 da nossa semana da Gênese. Na aula passada, nós falamos sobre o primeiro princípio, o haja luz. Nós colocamos verdade na sua vida para que você tenha a coragem de observar onde possa ter desordem, bagunça, caos na sua vida. Agora hoje, nessa segunda aula, nós vamos entrar num terreno mais delicado. Nós vamos falar sobre o seu coração. E eu quero começar te fazendo uma pergunta para você refletir. Não é para responder para mim, responda para você. Mulher, de que adianta você ter toda a sua vida, a sua casa arrumada, mesmo que aparentemente, se a sua alma é uma bomba relógio? Porque é assim que muitas mulheres vivem. Tá tudo certo do lado de fora, pelo menos aparentemente para as outras pessoas. Mas ela sabe que do lado de dentro ainda falta algo. É como se ela não tivesse o controle de si mesma, nem pudesse ser ela mesma. Então, por qualquer coisinha, ela explode. Eu costumo chamar isso de vida de ioiô emocional. Uma hora está bem, está em cima, outra hora está embaixo, está triste. Então você acorda e decide que vai ter um dia de paz. Mas aí, o seu marido vem e te dá uma resposta grossa. Ou seu filho faz uma birra. Ou você chega no ambiente de trabalho e o seu chefe te manda um e-mail super grosseiro. Mulher, nesse momento, a sua paz, ela vai para o espaço, ela desaparece. O seu estômago embrulha, a raiva sobe e você ou explode ou engole o choro. Sabe por que isso acontece? Porque você perdeu o controle de si mesma. Você entregou o controle remoto das suas emoções na mão de outra pessoa. E isso não é ser filha, isso é ser escrava. Lembra do que nós falamos na aula 1? A mentalidade de órfã versus a mentalidade de governo? Então, na primeira aula, nós acendemos a luz, o primeiro princípio. Hoje, na segunda aula, nós vamos aprender o segundo princípio que Deus estabeleceu para pôr ordem no caos. E esse princípio foi a separação. Isso mesmo, separação. Então hoje nós vamos aprender a separar o que é seu daquilo que é dos outros. Vamos lá? Então agora eu quero trazer para você a síndrome da esponja. Como na primeira aula e em todas as próximas aulas, eu quero sempre trazer uma explicação científica da neurociência para você, para que você possa entender como nós funcionamos biologicamente. Aliás, foi o nosso Criador que nos criou para funcionar dessa maneira. Então veja só, você pode estar se perguntando, Denise, por que eu sou assim? Por que eu tenho essa dificuldade de me controlar, de me acalmar, conter a raiva? A neurociência explica isso através dos neurônios espelho. Já ouviu falar? O nosso cérebro, ele foi feito para se conectar. É por isso que quando você vê alguém bocejar, você boceja. É por isso que quando você vê alguém chorar, você fica triste. Então veja, quando você não consegue ter o governo de si mesma, das suas emoções, você se transforma numa esponja emocional. Você absorve tudo à sua volta. Então você chega em casa toda feliz. Mas se de repente o ambiente da sua casa está pesado, você o absorve. Se você assiste a notícias ruins, você absorve a ansiedade daquelas notícias. Você absorve uma energia ruim de uma conversa desagradável, sabe? Encontrar aquela pessoa que só reclama, que só fala de problemas, amargurada, isso também vai te influenciar. Você absorve a raiva do trânsito. E aí sabe o que acontece? Quando você chega em casa, no final do dia, você está literalmente exausta no seu corpo. É isso mesmo. Você não está apenas exausta nas emoções,
Você está exausta no seu corpo porque um afeta o outro. Lembra? Então, por que você fica assim? Por que você absorve tudo e está se sentindo exausta? Porque você está carregando um lixo emocional que nem é seu. A doutora Caroline Leaf, uma neurocientista cristã, ela traz um conceito fantástico para nós, o da neuroplasticidade. Durante muitos anos, nós acreditamos no mito de que pau que nasce torto, morre torto. Sabe a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Mas isso não é verdade. O seu cérebro, ele não é fixo. Então, o seu cérebro não é como uma pedra, dura, estático, imóvel. O seu cérebro, na verdade, é como uma massinha de modelar. Tem movimento, pode mudar. Cada vez que você pensa, você está mudando a estrutura física do seu cérebro. Então, se você tem pensamentos bons, você está afetando a estrutura física do seu cérebro para melhor. Mas se você tem pensamentos negativos, você também está alterando a estrutura dele, só que para o pior. Então, vamos imaginar que o seu cérebro, literalmente seu cérebro, ele é um piano. E a sua mente, alma, emoções, pensamentos, é o pianista. Te pergunto, quem aqui influencia quem? Quem manda em quem? Claro que é o pianista. Então, se um pianista ele tem habilidade, sabe manusear muito bem aquele instrumento, ele vai tocar, criar músicas, melodias harmoniosas, incríveis, um som maravilhoso de se ouvir. Mas se ele não sabe como tocar o piano, o som vai soar muito ruim, desafinado, desagradável de se ouvir. Então, mulher, se todos os dias a música que você toca é uma música de medo, raiva, preocupação, estresse, ansiedade, você vai viciar o seu cérebro nessas teclas. Você vai viciar seu cérebro no caos. Se, por outro lado, você, como um pianista habilidoso, tocar músicas de alegria, paz, tranquilidade, leveza, você também vai viciar o seu cérebro, só que para coisas boas, ok? Então veja, o ponto aqui que você precisa entender é: se você consegue construir caminhos, estradas de caos, você também consegue construir caminhos, estradas de paz. E não para por aqui não. A doutora também traz uma informação, ela conseguiu provar que entre 75% a 98% das doenças do nosso tempo, sejam físicas, sejam imunológicas, sejam mentais, são resultado de uma vida de pensamento tóxico. Gente, isso é sério ou não é? Então, quando você, mulher, se comporta como uma esponja e deixa a raiva do outro entrar em você, você está automaticamente ligando, ativando genes de doença no seu corpo. Então, para pensar nisso. Olha como a gente, como nós, mulheres, precisamos nos cuidar para andarmos em saúde mental, para termos gestão das nossas emoções. Então, essa mulher esponja, ela adoece. Por quê? Porque ela se enche, ela se encharca do lixo, dos problemas dos outros. Ela perde a identidade. Quando você compra uma esponja no supermercado e ela está dentro do saco, ela é esponja. Olha lá na sua pia. Só que quando você começa a usar essa esponja, ela vai absorvendo o sabão, ela vai absorvendo toda a sujeira das louças, é ou não é? Ela perde identidade. Só que a mulher governante, e essa mulher que você está se tornando a cada dia, ela não é esponja, ela é filtro. Ela aprende a filtrar as coisas, então ela vê a sujeira, só que ela não permite que a sujeira entre na sua estrutura. E aí você se pergunta: Denise, mas tá, eu entendi até aqui, mas como eu posso mudar isso? Bom, eu te trouxe até agora uma explicação científica. Agora eu quero trazer uma explicação da Bíblia, uma explicação espiritual, para também te ajudar a sair desse lugar.
Então agora eu quero trazer a explicação bíblica, trazendo o nosso segundo princípio que Deus usou para colocar a criação em ordem e que é o pilar dessa nossa segunda aula, a separação das águas. Gênesis 1, 6, 7 diz assim: Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam embaixo do firmamento das que estavam por cima. E assim foi. Então olha que lindo. No primeiro dia, Deus criou a luz para trazer clareza, para você se conhecer. Mas no segundo dia, Deus faz algo diferente. Ele estabelece um firmamento. Ele estabelece uma separação. E por quê? Porque as águas de cima, da chuva, da pureza, não podiam se misturar com as águas de baixo, da terra e do mar. Por quê? A vida não prosperaria. Seria tudo lama. Então Deus ele precisou estabelecer um firmamento, um limite, uma barreira, uma separação. E na sua vida, mulher, é a mesma coisa. Você precisa aprender a criar limites, barreiras entre o que é seu e o que é dos outros. Então, o mau humor do seu marido são as águas dele, não são suas. A ingratidão das pessoas é problema delas, não é seu. Então, exercer governo é saber dizer: isso aqui não é meu. Essa raiva, esse estresse, esse humor não é meu, não me pertence. Eu não aceito essa encomenda. E sabe, eu me lembro, né, no meu início de casamento, quantas e quantas vezes eu passei por isso. Meu marido ou falava algo, ou deixou de falar algo que eu esperava, não viu, não reconheceu. E eu ficava um dia inteiro chateada, triste, para baixo. Gente, eu literalmente perdia um dia inteiro. Porque é isso que acontece quando você se entrega àquilo que é dos outros, e você deixa aquilo entrar em você, quando você vive o quê? Misturada, você perde o seu dia. Você tem aquele dia que é tão precioso roubado de você e ele não volta mais. Só que, ao longo do tempo que Deus começou a tratar as minhas emoções, eu fui crescendo, eu fui rompendo. Então, hoje é muito mais fácil, né, eu lidar com as questões dentro da minha casa. Então, hoje é mais rápido, né, de conversar, de acertar, e até com as pessoas do lado de fora. E por que a gente precisa exercer governo sobre isso? Fazer essa separação. Porque se você não consegue fazer essa separação na sua vida, você se torna uma pessoa que se ofende muito fácil, que leva tudo para o seu coração. E não é essa a proposta que Deus tem para a sua vida. Isso não é saudável. Então veja só, tem uma frase que eu quero que você anote. Anote essa frase porque ela é fundamental, ela faz todo sentido. Aquilo que a outra pessoa faz diz sobre ela. Como você, mulher, se sente, fala sobre você. Vou repetir. O que o outro faz diz sobre ele. Como você se sente em relação ao que ele fez, fala sobre você. Então, alguém passou, não falou comigo, fingiu que não me viu. Problema dele. Talvez ele não está no dia bom, eu não vou julgar. Até isso eu tenho que aprender. A não sair por aí julgando as pessoas, sabe? Por tudo. Porque eu acho. Não, eu nem sei o que aconteceu com essa pessoa. Mas a maneira como eu me sinto, isso eu posso controlar. Então por que eu estou sentindo essa chateação, essa raiva porque essa pessoa não falou comigo? Então, nesse momento, é hora de você olhar para você, se avaliar e se perguntar:
Por que eu estou tão chateada com isso? É só porque realmente ele não falou comigo? Ou será que eu ainda me preocupo demais com a opinião dos outros? Ou será que é porque eu ainda necessito demais da aprovação das pessoas? E eu me sinto rejeitada por dentro, então alguém não falar comigo aciona essa crença limitante e errada a seu respeito. Tá vendo? Olha, ninguém gosta de mim, sou rejeitada, a pessoa não falou comigo. Então, nós precisamos crescer, amadurecer. Então, guarda essa frase para sua vida. O que o outro faz, diz sobre ele. Como você se sente, mulher, fala sobre você. Então, agora chegou a hora do como fazer. Denise, como colocar tudo isso em prática, né? Senão, nem seria a nossa aula. A gente ama um método para aplicar nas várias situações que surgem no nosso dia a dia. Então, olha só, toda vez que o caos vier na sua direção, um grito, uma cobrança, um problema, você não vai reagir automaticamente. Você vai usar a regra dos 3 segundos de governo. Isso mesmo, 3 segundos de governo. E por que, Denise? Porque o nosso cérebro emocional, a amígdala, o centro do medo, o centro do estresse, ele reage muito rápido, ele reage em milissegundos. Por outro lado, o nosso cérebro racional, que é o córtex, ele precisa de alguns segundos para ligar. Então, a partir de hoje, quando alguém tentar roubar sua paz, você não vai responder, você não vai, bateu, levou, não. Você vai fazer 3 coisas. Em primeiro lugar, você vai respirar profundamente. Por quê? Isso libera o oxigênio para o seu cérebro e isso abaixa o cortisol. Em segundo lugar, você vai perguntar mentalmente: peraí, isso aqui é meu ou é dele? Em terceiro lugar, você vai decretar: eu devolvo o que não é meu. Repete aí comigo na sua casa: eu devolvo o que não é meu. Então, quando o seu filho grita com você, a falta de educação é dele. Você, mãe, tem a autoridade, você não precisa gritar de volta. Você pode falar baixo, normal. Quem grita é porque já perdeu o controle. Então, essa atitude é uma atitude de ser filtro. O grito vem, mas ele bate no seu escudo e cai. Ele não consegue entrar no seu coração. E eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando assim: Denise, olha, eu confesso que é muito difícil para mim. Porque quando a raiva chega, eu esqueço de tudo. E eu entendo por quê. Não é nada fácil mudar um padrão de 10, 20, 30 anos que está instalado na sua mente. Isso exige o quê? Método, exige treino, exige uma decisão de você querer realmente, intencionalmente, colocar em prática, mas tenha paciência. Por quê? Essa mudança ela não vai acontecer da noite para o dia. Não é mágica, sabe? Exige mesmo uma jornada, um processo, mas se você perseverar nisso, você vai perceber que com o tempo isso vai se tornar o quê? Mais fácil, né? Eu também passei e ainda passo por isso. Então, tem muitas áreas em que eu já rompi totalmente. Então, toda vez que a situação vem, eu já sei como reagir. Em outras áreas, eu ainda estou o quê? Crescendo, aprendendo, mas sempre com esse posicionamento. Eu preciso fazer essa escolha. Então, eu não posso ficar só ouvindo. Eu preciso praticar. E a própria palavra diz: não sejam ouvintes negligentes, que só ouvem, mas não praticam. Então, isso vale para tudo na nossa vida. Não desista. Porque quando você menos imaginar e esperar, você vai começar a olhar para a sua vida e você vai ver: nossa, olha, estou começando a ver resultados. Então, não desista. E agora nós vamos terminar essa aula orando. Então, se conecte agora, conecte o seu espírito, sabe? Aquiete sua alma agora. Feche seus olhos, porque nós vamos fazer a separação das águas. Pai, eu te peço perdão por tanto tempo ter vivido como uma esponja emocional, absorvendo tudo dos outros, permitindo que isso roubasse a minha paz.
Eu te peço perdão, Pai, por permitir que olhares, palavras, atitudes de outras pessoas definissem quem eu sou. Eu vivi sempre reagindo e não governando. E hoje, pelo poder da sua palavra, eu estabeleço o firmamento, a separação na minha alma. Eu separo as minhas emoções das emoções dos outros. Eu decido hoje vestir a armadura de Deus sobre a minha mente. E eu declaro que o que é do outro fica com ele, mas o que é teu, Senhor, fica comigo. E declaro que eu sou mansa, mas sou forte. Sou sensível, mas sou blindada. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Gente, que aula maravilhosa, com ensinamentos preciosos. E na próxima aula, na sexta-feira, nossa terceira aula, nós falaremos aqui sobre produtividade e rotina. Então, prepara o seu coração, porque a cada aula fica cada vez melhor. Muito obrigada por cada uma de vocês que estiveram aqui. Beijo enorme no coração de vocês. Que Deus continue abençoando cada uma aí. Te espero na próxima aula. Até lá. Tchau.